Assembleia Nacional Constituinte. Uma emenda feita na Constituição em vigor permitiu que deputados e senadores eleitos em novembro do ano passado tenham poderes para elaborar a nova Constituição. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. O último capítulo da Constituição sobre os direitos dos índios foi aprovado por 497 votos contra apenas 5. 10 constituintes se abstiveram de votar. Eu acho que se o povo brasileiro não confiar na nova Constituição, não tem mais esperança de nada. Eu, como todo bom brasileiro, espero que pelo menos tente resolver os graves problemas que nos afligem. Gente, aí falar a verdade, aí está na mão de Deus e na consciência do povo. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias, que obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a oitava do Brasil. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, isto se cumpra. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes Caralho, inicia o não é primeiro velho, não tem encontro nem de nascido candidatos aí à ainda. presidência da República da história da televisão brasileira. Tem uns No 40. próximo dia 15 de novembro, os brasileiros irão às urnas votar para presidente pela primeira vez desde 1960. Para este encontro, foram convidados 11 presidenciáveis. Leonel Brizola, Mário Colas, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Paulo Maluf, Luiz Inácio Lula da Silva. Dois Caraca, candidatos, como era do no PMDB Lula. Ulisses Guimarães e do PRN Fernando Collor de Mello, não aceitaram participar. Quando houver esses convites, faço da programação que eu tenho até setembro. O senhor está vendo o resultado das pesquisas, o senhor está aparecendo numa colocação um pouco inferior? Eu estou achando ótimo, muito bom. Podia ser melhor, porque o resultado das pesquisas, como regra, tem sido quem está embaixo sobe, quem está em cima cai. O que você achou do debate de ontem? Eu não tive a oportunidade de assistir o debate ontem. Eu fiquei em casa e sintonizado no tela quente. Por que você não assistiu o debate? Porque eu não achei que o debate teria nada a oferecer como colaboração à minha candidatura. Então, em princípio, você não pretende participar de nenhum debate até o final da campanha? Em um evento dessa natureza, eu tenho interesse em participar, a não ser no segundo turno, quando apenas 2 estarão disputando, e aí sim, haverá tempo disponível para se expor as metas, se expor os programas, sem que seja interrompido pela exigência do horário. 15 de novembro de 1989 ocorre o primeiro turno das eleições. Foram para o segundo turno Fernando Collor com 30%, Lula com 17% dos votos. O povo burro vai ser elegido Lula naquela época. Eu sou contra o beiço que o meu adversário quer dar na dívida externa, na dívida interna, incluída também a caderneta de poupança. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de calote. Sou contra a estatização do sistema financeiro, porque isso vai penalizar demais toda a estrutura econômica do nosso país. E o meu adversário defende a estatização total do sistema financeiro. Eu acho que o Brasil precisa de uma certa recalchutagem do ponto de vista moral e ético. E acho que fazendo as coisas às claras, fazendo as coisas à luz do sol, fazendo as coisas com imprensa acompanhando, vendo o que está acontecendo em cada partido político, eu penso que é plenamente possível fazermos acordos, aprovarmos projetos
haja nenhum problema. O Brasil já tem um novo presidente. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto nos últimos 30 anos. Antes de tomar posse, Collor viaja e se encontra com os principais líderes do mundo. Onde eu nasci, né? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Meu pai vivia tempero nessa época. Hoje o Brasil tem um presidente eleito pelo voto popular. Tava Com a aprendendo a confiança da dirigir. nação, portanto. E nós, juntos, coesos, de uma forma solidária, haveremos de enfrentar esses problemas e haveremos de vencê-los. A partir de hoje, nós estaremos enfrentando duramente esses que reputam como os maiores problemas nacionais: a inflação, a corrupção e o estado de miséria em que vive a imensa maioria da nossa população. Ele tinha uma safra da peste, o rapaz dessa mulher me roubou o remédio. Vai dar puta. Sabe onde fica a farmácia do trabalhador, aqui não sei onde? Acho que tá lá embaixo, perto do marco, né? Aquela ali é Laura Fábio. Já viu outra? Não, não chegou, foi nenhum que pediu um negócio. Farmácia do trabalhador, Maceió ali. Fui já naquela farmácia do lado do posto metropolitano. Aí pedi salão penoxicano. Esse penoxicano é só tinha uma aqui, aí olhou, eu tem não, deixa eu ver se tem na outra. Aí falou lá no WhatsApp, aí tem. Aí eu disse assim, sim, mas o cara vai trazer aqui, é? Aí disse que ele só falta 7 presidente ainda esperou 15 minutos pela era ministra aí da Economia. da notificação 37, naquela hora não era nem 30 ainda. Aplicações financeiras. Aí eu disse, não, mas se não for demorar muito, dá pra esperar, né? Aí ela disse, você vai de entrega. Eu disse, mas cobra assim não. Eu disse, mas aí ela disse, você morando no Maceió 1? Ela disse, tem uma lá também no Maceió 1, falou assim. Mais derrotas. Eu disse, ah, então se entrega, daqui 10 Agora minutos eu tô é em casa. vencer. Aí paguei tudo. Que Deus Entendeu? E vim nos só com ajude. salão pra na mão. Muito obrigado. Até agora essa vagabunda não chegou aqui. Falei com ela lá, não coisa, não sei. Só que eu não tenho o número dela. Uma vez a mulher me deu o número daquela farmácia ali. Eu tô na dúvida se essa daqui. Eu salvei com o número de farmácia do trabalhador. E temos uma outra Ah, eu não sei, Mas eu não acho que é a falo. mesma a rede. circular na economia, que é o Cruzeiro e que vai garantir um certo nível de transações que nós entendemos que é compatível com uma inflação mais baixa. Na verdade, só estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação e vai gastar esses 50 mil cruzeiros com aquilo que é mais importante para ela, com seus compromissos mais urgentes, até que receba o salário e possa continuar consumindo, enfim. Esse plano pega exatamente a classe média, Não é né? que esse plano pega fundamentalmente os muito ricos, não é a classe média, claro. Pega todos aqueles que estão com seu dinheiro investido no over, enfim, que Mas a tem... pessoa não investe no over para ganhar dinheiro, investe no over para não perder dinheiro. Investe no over para não perder dinheiro, é verdade. O presidente passou a manhã toda nesse supermercado. Ele veio checar se os produtos da cesta básica estavam mais caros. Esconder mercadorias, exagerar nos preços, iludir o consumidor, levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. O primeiro presidente eleito
chamou de Indiana Jones. O presidente Fernando Collor defendeu o livre mercado como saída para o crescimento. Por mais cruéis e rudes que sejam os ataques, em momento nenhum, este presidente de vocês que aqui está arredará pé, nem recuará um milímetro. A nossa bússola aponta numa direção. Em época de tempestade, em época de mau tempo, aquele que está no comando do barco tem que segurar firme o timão, não desgrudar o olho da bússola e levar a sua tripulação ao porto seguro do bem-estar e da justiça social. A Polícia Federal, a Receita Federal e o Banco Central vão trabalhar juntos num inquérito para apurar as denúncias feitas pelo empresário Pedro Collor de Mello, irmão do presidente Fernando Collor. Ele acusa o empresário Paulo César Farias de enriquecimento ilícito e tráfico de influência. Pedro Collor diz que Paulo César Farias é testa de ferro do presidente. O Prior disse que recebeu $120 mil de PC em nome do presidente Collor para sua campanha eleitoral. Como prova, apresentou a cópia de um cheque assinado por um fantasma chamado José Carlos Bonfim e que, na verdade, seria o ex-piloto Jorge Bandeira. Essa mesma assinatura foi descoberta depois no cheque administrativo que pagou um Fiat Elba comprado pelo presidente Collor em 1990. Incomplete, absolutely innocent. I never received any Eu dou a peste, sou o povo praticamente passando fome, falar rodando, filho da puta. of any person during my period of government. Though Collor maintains he did nothing wrong, the evidence against him is overwhelming. Canceled checks, documents, and phone calls link him to an influence peddling network that received millions in kickbacks. No início, foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim, foi um documento duro e contundente contra o presidente da República. Parece ser governador de Alagoas, filho da puta, vai tomar no cu, vai governador de Alagoas. No Jornal da Globo, vamos trazer as medidas adotadas no primeiro dia do governo Lula e as do governo anterior que já foram revogadas. O ministro da Fazenda diz que até junho o Brasil terá novas regras de controle de gastos. E o que explica a queda de mais de 3% da Bolsa hoje? O velório de Pelé. Milhares de pessoas enfrentam horas na fila para se despedir do rei. E o que já se sabe sobre o grave acidente sofrido pelo ator americano Jeremy Renner. Eu te espero no JG. Eita, o nome dele pelo arco verde, sei lá. Em 2023, vamos colocar nossos sonhos no ar. Será que a gente tá bombando? A gente tá bombando. Para quem ama novelas, muitas histórias. Tem a Nova das Seis,
Uma trama inédita de Valcir Carrasco às 9. E às 11, uma versão exclusiva da novela que é sucesso no Globoplay. Agora está tudo da gente, menos os nossos. Nossos sonhos. As novas temporadas das séries mais queridas do Brasil. Educar é sobre acreditar que as coisas podem mudar. R$1 trilhão para incentivar a indústria da poluição. Eu vou fazer o possível desimpossível para manter o Cine Hollywood vivo. E a estreia de novos sucessos. Oi, HCP. Vou correr atrás do meu sonho. Alô, comunidade joense! Toda essa gente linda! Essa escola que balança, mas não cai. Escola que bota fogo na avenida e renasce das cinzas como eu. O Jornalismo Globo, num ano muito especial. Vamos falar de descobertas importantes. Uau! Os programas que a gente adora, com muitas novidades, para fazer o seu dia melhor. Uma manhã de cada vez. Novas conversas. Oba! Maravilhoso, sempre. Novas temporadas de diversão e emoção. Tudo pra divertir você e a sua família. Que energia boa! Não viu a cara de choque, não? Não! O que acontece na Globo, fica na Globo. Novas histórias e questões que precisamos discutir. Tem ainda o retorno de um grande sucesso. No esporte, o futebol feminino se prepara para fazer história na Globo. Daí, um momento especial. E o futebol masculino vem com os maiores e mais importantes campeonatos. Espetáculo! É uma mistura impressionante de emoções. Novas disputas nos realities que mexem com o país. E pode se preparar para cantar junto na transmissão de grandes festivais e do maior espetáculo da Terra. O ano promete e a gente cumpre. Janeiro é logo ali. O verão está no ar e chega com o reality mais amado do país. Big Brother Brasil 23. Se liga, pega a visão. A volta de The Masked Singer Brasil e a estreia de Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. O cinema abre o ano com sucessos. A gente se emociona com a carreira de Milton Nascimento e se diverte com as perguntas que só ela é capaz de fazer. Quem acredita, vai na fé e embarca na nova novela das 7. Eu só quero é ser feliz. Esse frango com quiabo é o melhor que eu já fiz. É. E tem ainda a estreia de novas séries e minisséries. Vocês não vão encenar. Tá que história boa. Mas muito bem contada, viu? Eu tenho tanto medo de gente, mamãe. Tire as eleições diretas já para presidente da República. Eu não tenho tempo pra ter medo. Em 2023, vamos colocar nossos sonhos no ar. Esse relatório vai ser o ponto de partida para qualquer discussão política e jurídica em torno de um eventual pedido de impeachment do presidente Collor. Uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm essa mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham na janela, que exponham nas suas janelas toalha, pano, o que tiver nas cores da nossa bandeira, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Aonde está a verdadeira maioria? Pedido de abertura do impeachment de Ah, é Collor na Laura Câmara Farra dos mesmo, é Deputados. farmácia de trabalhador não. Ela falou agora. Ah, por isso que ela disse que aquele Marcel realmente é aquele que tem massa. Aécio Neves, sim, pela passagem do presidente da República.
Moça, eu deixei de comprar em outra farmácia porque a menina prometeu que traria A partir logo. deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Julgamento final do Realmente impeachment estava no precisando Senado. tomar uma para acordar melhor. Conta do presidente da República. Tudo isso através Só arruma de de cheques entregar. provindos Foi falar agora, pode falar. originários de quem? De percebaria? Isso não há a menor dúvida. 20 minutos depois do início da sessão, Collor entrega sua carta de renúncia. Renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Senhores senadores, podem votar. Sim, 76. Não 3. O ex-presidente Fernando Collor Para remédio, me pergunta Apesar se da amanhã. renúncia, Collor perde seus direitos políticos por 8 anos. Depois de lutar pelas diretas e perder, depois de rezar por Tancredo Neves e chorar, o povo brasileiro foi mais uma vez às ruas, cheio de esperança na campanha do impeachment. Dessa vez, venceu, riu e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequências. O fim dessa história 152 dias de um roteiro de mais de 24 mil quilômetros, quase meia volta ao mundo. Eu não poderia ter o poder de arrecadar 170 milhões de dólares se Sim, não eu tô na falasse nome sala que eu esperando. candidato na eleição de 89. E do presidente da República em 90. Claro, sabia. Mas claro, é evidente que eu conheço sim. É a grande presença do poder econômico nas campanhas políticas deste país. Isto eu conheço. E todo O mundo outro tá sabe doendo, muito não lavei bem nem os pratos que o ainda. empresário não dá dinheiro para a campanha política exclusivamente pelos bons olhos do candidato. Isso é uma verdade. Isto é uma verdade. Agora, foi dizer que entregar só são os os empreiteiros que dão, não, porque os banqueiros devem tanto quanto os empreiteiros. Vou ter que sair com a minha cara de Que são cheia uma pra força comer. neste país talvez maior do que os empreiteiros. A presença do Estado na economia que faz tudo isso. O que é que o Estado, como é que o Estado é conhecido como a grande vaca leiteira? Essa é a grande verdade. Collor e PC Farias vão a julgamento no STF, acusados de corrupção O medicamento é passiva. periquera, mas tomar agora uma hora você já tá assistindo melhor, entendeu? Eu já cheguei no meu limite, quando eu vou comprar remédio, porque eu já cheguei no limite já. Passiva do presidente do Supremo, ministro Otávio Galotti. Ele votou pela absolvição por falta de provas e porque a denúncia não mostrou qualquer ato em retribuição pelo dinheiro recebido na campanha. Fernando Collor, 42 anos, irmão do ex-presidente Fernando Collor, morreu hoje cedo em Nova York. Ele tinha 4 tumores no cérebro. Paulo César Farias, de 49 anos, foi encontrado morto ao lado da namorada de 28, Suzana Marcolino. Os corpos foram descobertos às 10 da manhã Foi em pela Alagoas. segurança de PC na casa Não de foi? praia do empresário a 8 quilômetros de Maceió. Foi. Quem matou PC Farias? E a namorada dele? 5 dias, muitas caso dúvidas ficou e muito contradições. Depois, a trama PC ainda parece distante de um capítulo final. Nesse momento difícil que o país atravessa, nós estamos pedindo a Deus que nos dê nesse momento do exercício da presidência da República bondade, inteligência e humildade. Caralho, o Lula é político há anos, velho, há anos. Porra, essa candidatou em 1989, o presidente quase ganhou do Collor. Collor venceu por 53% só. Declaração do índice. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a O Lula já independência do defendia, Brasil. amor, essas políticas públicas para os pobres, né, inclusive. Fiquei chocada aqui. Caixa, dinheiro novo na mão. E se ele tivesse vencido naquela época, o Brasil tinha adiantado um pouco mais, tem que ter sido essa doideira toda que aconteceu com o Collor. O senhor ganhou muitas vezes na loteria, cerca de 200 vezes. O senhor não acha que é muito? Não. Propinas. Desvio de Dinheiro público, segredos do submundo da corrupção. Eu não preciso empunhar a bandeira de moralidade, porque a moralidade está dentro de mim. Vai ser muito difícil a reeleição. Já era nascido em 96.
eu me lembro da virada, não aconteceu, eu me lembro da professora colocando no quadro. Eu me lembro do deu de férias, e quando eu voltei às aulas, ela colocou 1996. Que doideira, né, velho? Boa noite. O primeiro dia de trabalho do novo governo foi marcado pela revogação de atos da administração anterior. Na área ambiental, caiu uma portaria que facilitava garimpo em terras onde ele é ilegal. E foi reativado o Fundo Amazônia. Na saúde, aboliu-se a licença para prescrever remédio que não funciona contra a Covid. E na economia, a gestão Lula interrompeu estudos para vender estatais, além de derrubar um decreto que, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, reduzia tributos pagos pelo mercado financeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perdeu a primeira batalha interna, uma vez prorrogada a desoneração dos impostos sobre os combustíveis. A reação da Bolsa, a queda de mais de 3% por causa da desoneração prorrogada dos combustíveis. No primeiro dia de trabalho do presidente, encontros com chefes de Estado e de governo. O velório de Pelé, crianças, jovens, adultos, idosos, gerações presentes no adeus ao rei. Cerca de 2.500 pessoas por hora passaram para se despedir. E o acidente doméstico que deixou o ator americano Jeremy Renner em estado crítico. Caralho, eu tô brincando. Hoje começamos com as primeiras medidas tomadas pelo governo Lula em várias áreas, quase todas até aqui, para revogar disposições do governo anterior no primeiro dia útil do ano. Isso já foi traduzido em vários decretos e em vários núcleos ministeriais em que essas notícias aconteceram. A Juliana Morrone, que está ao vivo em Brasília, acompanhou essa movimentação toda, vai nos fazer um relato do mais importante, começando pela economia. Juliana, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou a preocupação com as contas públicas. Durante a posse no Ministério da Fazenda, Haddad fez um discurso cheio de metáforas e expressões para traduzir as medidas e promessas. Disse que Estado forte não é Estado obeso. Apesar disso, Lula interrompeu hoje os processos de privatização de 8 estatais, incluindo Petrobras e os Correios, que foram iniciados no governo Bolsonaro. No texto publicado no Diário Oficial da União, o presidente disse que é preciso fazer uma análise rigorosa dos impactos da venda das empresas sobre o serviço público e o mercado. Haddad falou também que não gosta de trabalhar com remendos, mas a contragosto aceitou a prorrogação da isenção de impostos de combustíveis. A palavra final foi do presidente Lula. A isenção tinha data para acabar no mês de dezembro. A volta dos impostos aumentaria preços de combustíveis, pressionando a inflação. Até o fim de fevereiro, continuam reduzidas a zero as alíquotas de PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular. No caso da gasolina, outro tributo federal, a CID, também fica zerado até 21 de fevereiro. E até o final deste ano, continuam zeradas as alíquotas sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e gás natural. Lula também revogou um decreto assinado no penúltimo dia do governo Bolsonaro que reduzia tributos no mercado financeiro. A medida custaria quase 6 bilhões de reais aos cofres públicos. O ministro Fernando Haddad disse que essa e outras medidas de última hora da gestão anterior podem causar uma perda de receita de 10 a 15 bilhões de reais. Haddad prometeu melhorar o resultado das contas públicas. Prometeu também uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, que vem sendo questionado pelo presidente Lula. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo.
que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Não existe mágica, não tem bala de prata, não tem malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido. Para garantir um Estado fortalecido é previsibilidade econômica, confiança das pessoas, investidores, consumidores, transparência com as contas públicas. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Juliana, antes de eu te perguntar como é que foi o revogaço em outras áreas, vou te pedir só um tempinho, porque você sabe, essas medidas na economia tiveram um impacto no mercado financeiro, impacto ruim. Quem acompanhou isso vai fazer um relato para nós agora ao vivo, é a Patrícia Falkowski. Patrícia, boa noite para você. Oi, Renata, uma ótima noite para você e para todo mundo que está ligado aqui com a gente no JG. Eu começo então destacando o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3, que fechou em forte queda nesse primeiro pregão do ano. Vamos acompanhar. O Ibovespa encerrou em 106.376 pontos, isso representa uma queda de 3,06%. Além disso, a gente também destaca o dólar comercial, que fechou em alta nessa segunda-feira. A moeda americana encerrou o dia cotada em R$ 5,35, é uma alta aí de 1,52%. Além disso, as principais estatais perderam mais de 31 bilhões em valor de mercado. A gente destaca, por exemplo, a Petrobras, que caiu mais de 6%. E eu conversei hoje com o economista Ettore Sanches e ele explicou justamente que essa reação é resultado da interpretação que o mercado fez do discurso de posse do presidente Lula e também de medidas anunciadas, como, por exemplo, justamente a MP que você falava, Renata, que prorroga a desoneração dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis. Essa desoneração dos combustíveis, que apesar de deixar o preço do combustível relativamente mais baixo, faz uma renúncia no momento que o Brasil não tem recursos, né, não tem de onde tirar tais recursos, e aí acaba denotando uma conjuntura econômica pior. A saúde fiscal ela é fundamental para qualquer nação. E aí a gente está falando simplesmente das contas públicas, tentar gastar menos do que arrecada, tentar honrar seus compromissos, tentar honrar suas dívidas, e o mercado acaba olhando para isso em prol da sustentabilidade da nação. E ainda na avaliação do economista, os investidores estão cautelosos, por isso a gente ainda deve esperar oscilações por parte do mercado. Esse período inicial é um período de ajuste. Ainda não se identifica com muita firmeza qual será o progresso, qual será o governo que de fato atuará, né? Consequentemente, a qualquer nova informação, os preços dos ativos acabam refletindo uma nova conjuntura, uma nova perspectiva. E aí as autoridades vão ajustando o tom, o mercado vai calibrando melhor ali a sua capacidade de informação, e aí a gente vai vendo uma redução da volatilidade. Mas, por enquanto, vem volatilidade no horizonte aí. Patrícia, muito obrigada pelo panorama. Nós vamos voltar a Brasília agora, chamar mais uma vez a Juliana Morrone, que vai seguir no relato do revogaço para nós. Juliana, agora a gente vai para a saúde, onde a nova ministra deixou claro que as ações e o que vai poder e o que não vai poder, tudo isso vai ser pautado pela ciência. Boa noite. Pois é, Renata, porque na área da saúde, particularmente o negacionismo e uma gestão contrária à ciência levaram a nova ministra da Saúde, Nízia Andrade, a reforçar o que era esperado de uma pesquisadora que foi presidente da Fiocruz. Nízia disse que vai trabalhar em diálogo com a comunidade científica e anunciou como uma das primeiras medidas a serem adotadas a revogação da nota técnica que autoriza a prescrição da cloroquina no tratamento da Covid. O medicamento é ineficaz contra essa doença. O Ministério da Saúde resgatará a liderança junto aos demais entes e nenhuma decisão das políticas nacionais
atropelará a necessidade de debate, serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. Nise Andrade disse que o governo vai fazer um esforço nacional pela vacinação, reduzir filas no SUS e restabelecer distribuição de medicamentos básicos. O presidente Lula tem reiterado sua grande preocupação com o represamento de exames, cirurgias eletivas e diversos procedimentos. Esta tem que ser uma agenda do Estado, da sociedade, do setor público, do setor privado. Da mesma forma, ao lado dos ministérios da área econômica, estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico industrial da saúde. A pandemia de Covid-19 pode ser vista como aquela fábula, a roupa nova do rei. Há muito tempo afirmávamos, nós, defensores do SUS, do desenvolvimento sustentável, de uma política industrial para um país autônomo, a necessidade da autonomia na produção de vacinas, fármacos, equipamentos e mesmo bens com tecnologias mais simples. A pandemia de Covid-19 mostrou nossa vulnerabilidade. O rei está nu, precisamos afirmar, sem nenhuma tergiversação, e superar essa condição. Juliana, passando agora para o meio ambiente, onde a gente percebe que as primeiras medidas vão tanto no sentido de fechar a possibilidade do que vem sendo feito de ilegal, quanto de restaurar os recursos para combater o desmatamento. Renata, o presidente Lula mudou regras de multas por infração ambiental e revogou uma portaria que, segundo ambientalistas, poderia facilitar o garimpo ilegal em áreas indígenas e áreas de proteção ambiental. Outro decreto criou a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, com representantes de vários ministérios. Outra medida importante, como a Renata acabou de mencionar aqui, foi restabelecer o Fundo Amazônia, que vai permitir a liberação de 3 bilhões de reais a que o fundo tem direito, além de novas doações internacionais que podem chegar. O presidente da Alemanha anunciou que o governo alemão vai liberar 35 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. O Fundo Amazônia foi suspenso no primeiro ano do governo Bolsonaro, quando os principais países investidores, Alemanha e Noruega, discordaram do modelo de administração proposto. De 2019 a 2022, o desmatamento na região aumentou quase 60% em relação aos 4 anos anteriores, segundo o Observatório do Clima. Renata. Juliana, e por fim eu te peço que nos conte sobre aquele que foi o revogaço mais anunciado no período da transição, que é o das armas. Promessa de campanha, né, Renata? Acabou a farra dos CACs. Essa sigla CACs se refere a colecionadores, caçadores e atiradores. Novos registros de armas para essas categorias estão suspensos. O presidente Lula cumpriu a promessa de campanha de dar fim a uma das extravagâncias do governo Bolsonaro, de afrouxar a política pró-armas e prestigiar a indústria armamentista. Além de suspender novos registros de armas para CACs, o decreto publicado hoje no Diário Oficial da União reduz para 3 o número de armas de uso permitido por CAC, colecionador, atirador ou caçador. As medidas de Bolsonaro de 2014 permitiam 5 armas para colecionadores, 15 para caçadores e 30 para atiradores. Caiu também o número de munições para cada arma. Eram permitidas até 5.000 por ano, agora serão 600 por ano. O novo decreto também suspende novos registros de clubes e escolas de tiro e prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em 60 dias. Uma outra excrescência também está suspensa: o tiro recreativo nos clubes, que permitia pessoas sem porte de armas ou registro de CACs irem a esses clubes praticar disparos por diversão. Desde 2019, segundo o Instituto Igarapé, mais de 850 mil armas foram compradas apenas pelos CACs. A nossa sociedade não pode ser governada segundo a lei do mais forte. Não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos.
As armas, infelizmente, nessa quadra histórica ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas e não o liberou geral, que fez com que houvesse a vulgarização de crimes nos lares, locais de trabalho e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país. O ministro Flávio Dino falou também sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e sinalizou com a possibilidade de tirar a investigação de autoridades locais do Rio de Janeiro e passar para a Polícia Federal, Ministério Público Federal. Na medida em que a família da vítima não consegue ter uma resposta cabal e definitiva do Estado, é dever do governo federal, como coordenador do Sistema Único de Segurança Pública, dialogar com as autoridades locais, se for necessário. A Constituição estabelece um caminho. Está prevista lá a possibilidade da federalização. Tudo o que for possível fazer, faremos. Por fim, o presidente Lula determinou que a Controladoria Geral da União revise em até 30 dias a imposição do sigilo de até 100 anos a documentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família dele e de atividades de inteligência. A CGU vai verificar quais atos não têm ligação com dados pessoais e com a segurança nacional. O despacho do Diário Oficial afirma que as decisões do ex-presidente balizaram o sigilo no Brasil e caracterizam claro retrocesso à política de transparência pública. Renata. Juliana, muito obrigada. Hoje você trouxe um lote grande de informação aqui pra gente. Até mais. Outros 15 ministros assumiram os seus cargos hoje. O ministro da Educação, Camilo Santana, ao assumir o cargo, disse que uma das metas será reverter os prejuízos causados pela pandemia. Camilo Santana falou que vai trabalhar para garantir aos alunos o acesso à tecnologia, ensino em tempo integral e alfabetização na idade certa. Se impõe uma prioridade absoluta em nosso país para garantir a alfabetização de todas as nossas crianças na idade certa e assim assegurar as condições necessárias para que elas possam aprender os conteúdos de cada ano. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Também assumiu o cargo o Wellington Dias, no Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa Bolsa Família e pelo Cadastro Único. O ministro anunciou que vai revisar os beneficiários do programa para identificar fraudes e zerar a fila de espera, e enfatizou a prioridade do Ministério. Vamos reformular, com muito diálogo, o Bolsa Família e sei que, na situação que se encontra, não é uma tarefa simples. Mas creio que é no diálogo que vamos encontrar a pactuação e a dosagem certa. Sim, vamos fazer a atualização do Cadastro Único. Nada de pente fino. Eu tenho 60 anos e sou da geração do tempo do piolho. Pente fino era para tirar piolho do cabelo. Os mais jovens nem sabem mais o que é isso. É política pública bem feita. O que vamos fazer? No Ministério da Defesa assumiu José Múcio Monteiro. Ele disse que o Brasil tem tradições pacíficas e que as Forças Armadas estão a serviço da democracia. Mais cedo, José Múcio esteve na transmissão de cargo do comandante da Aeronáutica, o brigadeiro do ar Marcelo Damasceno. No Exército, a troca de comando foi na semana passada e na Marinha será dia 5. Na Casa Civil, que faz a articulação entre os ministérios para a execução dos programas do governo, assumiu o ex-governador da Bahia, Rui Costa. No discurso, ele disse que o governo vai retomar obras paradas, como as do programa Minha Casa Minha Vida. Temos dezenas ou centenas de casas prontas, porque falta o acesso. Com 95, 98, 90%, tem casas que estão prontas desde o governo Dilma e não estão habitadas ainda. Isso é inadmissível e elas serão todas habitadas ainda no primeiro semestre desse ano.
Carlos Fávaro assumiu o Ministério da Agricultura e Pecuária. Falou que vai trabalhar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Qual que é o grande desafio? Onde está o gargalo do Ministério da Agricultura? O Brasil se tornou pária mundial com desrespeito ao desmatamento, ao meio ambiente, à condição de produzir com sustentabilidade. Este é o maior desafio. Reconstruir pontes com a comunidade internacional, não só porque eles querem, mas porque se faz necessário. Houve mais cerimônias na esplanada. Assumiram os cargos os ministros. Juscelino Filho, das Comunicações, Daniela Carneiro, do Turismo, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, Esther Dweck, da Gestão, Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, Márcio França, de Portos e Aeroportos, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Margarete Menezes, da Cultura, a primeira-dama, Janja Silva, participou da cerimônia, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Ao longo da semana estão previstas outras cerimônias de transmissão de cargo, como da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de Simone Tebet, no Planejamento. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio na quarta. Bom, e agora à noite aconteceu a última transmissão de cargo do dia. Foi no Ministério das Relações Exteriores. Quem assumiu a pasta foi Mauro Vieira, lá no Itamaraty, ao vivo está o Vitor Goiadjan, que vai nos fazer um relato sobre essa cerimônia. Boa noite, Vitor. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O discurso do novo chanceler foi marcado pelo uso reiterado de expressões como reconstrução, reinserção, retomada. Mauro Vieira já havia ocupado esse posto durante o segundo governo de Dilma Rousseff. Desta vez, no discurso, disse que recebeu do presidente Lula a missão de retomar pontes de contato que estariam bloqueadas, especialmente em países da América Latina e Caribe, da África, do Oriente Médio e da Ásia. A primeira instrução que dele recebi foi a de reabrir canais de diálogo bloqueados. Há também uma demanda do Brasil pelo mundo. Todos os temas prioritários para assegurar a prosperidade, o bem-estar e a justiça social do país estão sujeitos ao impacto dos processos decisórios internacionais ou problemas globais. Teremos de recompor relações bilaterais danificadas e retomar o protagonismo construtivo nos fóruns e organismos internacionais, onde temos uma contribuição singular a oferecer. O Brasil será um parceiro confiável, um ator incontornável, uma liderança e uma força positiva em favor de um mundo mais equilibrado, racional, justo e pacífico. Mauro Vieira falou ainda na promoção de uma diplomacia ambiental e climática. Ele falou também que a proposta do Brasil oferecer a sede da Cúpula do Clima na Amazônia será analisada com grande atenção. No fim do evento, uma das presentes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que será empossada na próxima quarta-feira, falou brevemente a jornalistas, disse sobre a criação da pretensa pasta de uma autoridade climática submetida ao meio ambiente. E nesse aspecto ela disse que não quer que seja uma posição política ou diplomática. Diz que a autoridade climática seria algo, segundo ela, como um INPE do clima, em referência ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é quem faz monitoramento de satélite das queimadas nas florestas brasileiras. Renata. Vitor, o Itamaraty, onde você está, foi importante também no dia de hoje, porque no Itamaraty o presidente Lula cumpriu boa parte da sua agenda hoje, recebendo as autoridades estrangeiras que vieram para a posse. Isso mesmo, Renata, foi uma longa agenda. O presidente chegou aqui no Itamaraty por volta das 9h30 da manhã. Havia começado essas reuniões bilaterais com chefes do governo do Estado. Ainda no fim de semana, antes da posse, a executiva, por exemplo, do presidente da República se encontrou com o Lula antes da posse no Rio. E dessa vez foi encontros com presidentes de Argentina, da Espanha, Guiné-Bissau, do Equador, Chile, Portugal, Uruguai,
Pessoas